Tem muita gente dentro da igreja, indo à igreja, mas que nunca foram libertos. Eu dou graças a Deus por essa igreja aqui, graças a Deus, as pessoas aqui, elas têm se libertado através da palavra de Deus. Então, mas tem muitas pessoas precisando de libertação dentro das igrejas, porque a lógica é as pessoas saírem do mundo e virem para a igreja e abandonarem o mundo. Mas as pessoas estão vindo para a igreja e trazendo o mundo para a igreja. E o mundo tem sido implantado dentro da igreja. E quando o mundo está dentro da igreja, se o mundo vem junto, então vem o que é imundo. E o que é imundo é obra de quem? Do diabo. O diabo é chamado de imundo. Espírito imundo. E não é diferente não. Tem muita gente hoje carregando o nome de cristão sem libertação. Isso é ruim. Por quê? Porque a pessoa fica impossibilitada de viver uma vida social, uma vida de fé, uma vida desfrutar das coisas que Deus tem proposto para a gente, para as pessoas, né? Quando a gente não é liberto, o mal ele não deixa. É como, já viu a criança quando ela está com problema de verminose, de verme? Ela se alimenta e nada, ela não desenvolve, ela é desnutrida, porque tudo que ela come não faz efeito, porque o verminose suga tudo. É como os parasitas nos animais, né? Um carrapato, um cachorro. Você pode dar melvitamina a ele, você pode dar comida a ele, ele vai sempre estar seco, magrelo, doente, porque o parasita está ali agarrado, chupando ele todo. Então, existe demônios dentro da igreja? Existe. Vamos ler aqui? Lucas 4:31. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia, e ali ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: Que tipo de palavra é essa? São essas. Esse homem com autoridade e poder expulsa os demônios maus e eles vão embora? E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Amém? Nós temos um bocado de pessoas, uma multidão de pessoas que se dirigem até as igrejas, que antigamente era chamada de sinagoga. Hoje representa o templo que a gente usa para adorar, como aqui. A igreja somos nós, mas as quatro paredes, o lugar chamado de templo, chamado de sinagoga, de igreja. Então, Jesus, todos os sábados, Jesus ensinava ali quando estava naquele lugar. E certo dia Jesus foi ali. E quando Jesus chegou na sinagoga, tinha um homem lá. O homem já estava onde? Na sinagoga. Jesus ensinava aos sábados no templo dos judeus, ou seja, na sinagoga. E lá naquele templo tinha um homem. A Bíblia diz que o homem estava lá. O homem estava lá. Isso que o texto diz. Versículo 33. Havia um homem na sinagoga. Estava lá. Esse homem estava na sinagoga, mas ele estava onde? Na igreja, dentro do templo. Mas nesse homem havia o quê? Um espírito imundo. Ele estava na igreja,
dentro da igreja, ele estava na sinagoga, ouvindo a pregação, adorando, fazendo as coisas que a lei dizia para fazer. Ele ia lá, frequentava aquele lugar, mas tinha um espírito mau nele. Tinha um mal dentro daquele homem. Ou seja, era um oprimido, era um desvalido, um coitado, um pobre de espírito, que estava cativo, que estava prisioneiro de um espírito imundo que habitava do corpo daquele homem. A legalidade para que um espírito imundo, ou seja, servos de Satanás, que os espíritos são servos do diabo, são os anjos caídos que foram arrastados com Satanás, chamadas terça parte dos anjos. Eles são os demônios, anjos caídos. E esses anjos caídos, eles conseguem entrar no corpo das pessoas através da legalidade dada pela própria pessoa. Ou seja, brecha, como a gente usa na linguagem pentecostal. Brecha. Quais são as brechas, pastor? O mundo. As coisas do mundo que nós praticamos, ou seja, os pecados. Quando nós vivemos debaixo da desobediência, quando nós vivemos debaixo das coisas erradas, das coisas que Deus não se apraz, que Deus não se regozija, que Deus proíbe que nós façamos, então nós damos legalidade para o mal entrar em nosso corpo. Ao invés de ser templo de Deus, nós somos templos de quem? Do mal. Templo do inimigo. Através da legalidade da brecha. Pedro vai dizer que nosso adversário, Satanás, anda ao nosso redor, procurando um jeito de nos tragar. Ou seja, procurando uma brecha para entrar. No caso desse homem, já havia uma brecha. E o diabo entrou. E ele estava ali, enganado, achando que estava abafando. Caminhando para a sinagoga, frequentando a sinagoga, no meio do povo de Deus, enturmado, mas endemoniado, sofrendo, oprimido, cativo, condenado a viver uma prisão espiritual. A Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade, e eles admiravam da autoridade de Jesus. Quando Jesus estava pequeno, Jesus crescia em graça e sabedoria, entendimento. O ser humano, a razão do ser humano ser perfeito como Deus, ser imagem e semelhança de Deus, é crescer em graça e em conhecimento. Conhecer a Deus e ter a graça de Deus. Nós não podemos ser ouvintes da palavra e não praticantes, porque quando somos só ouvintes, nós ouvimos, aprendemos e não praticamos em vão. Esse homem ia para a igreja, estava lá no templo, ouvia os fariseus, que eram os rabinos da época, pregarem a lei de Moisés, ensinarem a lei de Moisés, falarem da lei de Moisés. Mas esse homem estava ainda cativo. Ou seja, a palavra pregada pelos fariseus nunca libertou esse homem. A palavra pregada por esses profetas que estavam ali nunca libertou esse homem. Ele estava na sinagoga, ele frequentava a sinagoga, ele estava ali, mas ouvia sempre os fariseus pregarem, ouvia sempre a palavra de Deus, mas nunca penetrou no coração dele, nunca foi liberto através daquela palavra, porque a palavra que eles pregavam nunca foi a palavra verdadeira enviada por Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. João diz que Jesus era o quê? O verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o quê? A palavra. A Bíblia vai dizer também, João, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, a Bíblia diz também que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o Messias, que Jesus é o mestre, que Jesus é o nosso redentor, o nosso libertador. Eu li na abertura de culto Isaías 61,
O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Ele foi ungido para proclamar liberdade aos cativos. E aquele homem era um cativo de Satanás. Era um homem que estava possesso dentro da igreja, no meio do povo de Deus, vivendo assim. Quantas pessoas são como esse homem? Mas como pastor, a gente vai saber quem é liberto? A gente não precisa saber, a gente só precisa perceber. A percepção. Jesus disse: conhecereis a árvore pelos frutos. As pessoas hoje se preocupam muito com os dons, se preocupam muito com o poder, se preocupam muito com, olha, a unção do homem. Aí vê, o irmão falou em línguas, é cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. O irmão expulsou um demônio, é cheio de Deus. Peraí. O irmão fez isso, é cheio de Deus, é unção. Mas olha os frutos do irmão. Olha as brechas que o irmão dá. Mente, rouba, engana as pessoas, trai, tem mágoa. A igreja está cheia de gente doente dentro da igreja assim, manifestando os frutos dos maus espíritos, dos imundos. Porque quem tem o Espírito de Deus manifesta as coisas de Deus: o amor, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Não peca. Quem é de Deus, o diabo não toca. Ou seja, não pode entrar, não tem acesso ao corpo, porque já está habitado. Jesus disse que quando um demônio é expulso, ele roda pelo lugar mais árido da terra, procurando onde habitar. Ou seja, ele precisa de uma habitação. Não achando, volta, e achando aquela casa onde ele habitava vazia e ornamentada, traz consigo mais demônios. 7. E o estado do homem se torna pior do que o anterior. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus, ou seja, habita a casa, ela é habitada pelo Espírito, o diabo não pode entrar. Mas se tiver vazia, ele entra. E por que está vazia? Porque o Espírito Santo de Deus nunca vai habitar numa casa suja, cheia de pecados, cheias de coisas erradas. Então ela vai estar vazia, num lugar propício para aquele espírito imundo habitar. Foi o que aconteceu. Esse homem era possesso, porque nunca foi alcançado. Ele nunca ouviu a palavra de libertação. Ele ouvia palavras da lei, de ordenança: não toque, não prove, não faça. Doutrina. Ouvia costumes. Os fariseus pregavam costume: não pode comer com a mão suja, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo. O diabo não tem medo, não pode. O diabo tem medo da presença. O diabo tem medo de quem está cheio. O diabo tem medo de quem tem a palavra de Deus dentro do coração praticada. O diabo tem medo de quem teme a Deus, de quem vive para Deus, de quem vive uma fé pura e sincera. E aí a gente vai entender o texto, o porquê que aquele homem estava na sinagoga endemoniado. Deus enviou Jesus ao mundo para quê? Não para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Fosse salvo por ele. Jesus chegou naquele momento. Quando a luz chega, as trevas saem. Quando a luz entra, você acende a luz, a escuridão acaba. Quando Jesus entra, o diabo tem que sair pela porta dos fundos, tem que vazar. Quando o diabo viu Jesus, ele tomou um susto. Já veio destruir a gente, já veio tirar a minha farra, já veio tirar. Eu estava aqui no bem bom, fazendo, pinotando e bordando, e você já veio atrapalhar, já veio destruir o meu reino. Eu estava aqui fazendo esse bestalhado aqui, pecar todo dia. Todo dia eu dava uma proposta a ele, e ele: olha, venha, achando que estava bem, porque ele vinha ao templo. Mas eu estava aqui, e você já vem me tirar daqui de dentro? E aí Jesus fala assim com ele, Jesus diz assim ao demônio. Jesus mandou o demônio calar a boca, versículo 35. Então Jesus ordenou ao demônio: cala a boca e sai deste homem. Deixa eu perguntar uma coisa: quem fala na igreja é Deus ou o diabo? Quem tem que falar não é Deus? E por que certas coisas, certos lugares, o diabo é quem fala? Como, pastor? Está falando mal da igreja? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão pregando e a vida não condiz com a palavra de Deus.
Eles estão lá, igual os fariseus. Sepulcro caiado, tem a palavra na boca, olha, diz que tem nome de Davi, mas está morto. Não tem nada. A Bíblia diz que eles se admiravam da palavra que Jesus pregava, porque pregava com autoridade. O que é autoridade? Autoridade é força? Autoridade é estar com o chicote na mão? Autoridade é quando você tem um documento na mão, uma credencial na mão, dirigida por alguém, dada por alguém para você exercer aquela função. Jesus ganhou autoridade do Pai para pregar a palavra do Pai, para ensinar a palavra do Pai, porque Ele era a própria palavra. A própria palavra. E quando Jesus chegou pregando a autoridade, ou seja, o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira, o demônio não suportou. Você vê que ele estava ali, os fariseus chegavam ali e o diabo nunca manifestou. Quando Jesus chegou, o diabo se manifestou. Por quê? Porque a palavra era com autoridade. E tinha em Jesus poder. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Senhor, o povo te toca, todo mundo te toca. O Senhor disse que alguém te tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Se saiu, porque dentro dele está cheio de quê? Poder. Dentro de Jesus está cheio de poder. Aí você vai ver em Atos dizer assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Aí Isaías vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar liberdade ao quê? Quem é cheio do Espírito tem liberdade, tem autoridade para proclamar a liberdade a quem está preso. O diabo não tem medo da sua palavra. O diabo tem medo do que está dentro de você, da autoridade dada por Deus, que é o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem é santo. Só tem o Espírito Santo quem vive a verdade. Quem vive, olha, uma vida que condiz com a palavra de Deus. E a gente vai entender aqui, vou terminar. Aí ele diz assim, versículo 36: todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Este homem, olha, este homem com autoridade e poder expulsa o quê? Os espíritos maus. E eles vão e o quê? Embora. Jesus com autoridade e poder. Com autoridade e poder, expulsa, autoridade e poder, expulsa os demônios maus e eles vão embora. Foi com o quê? Foi com grito? Foi com grito? Foi com o quê? A autoridade da palavra de quem? E o poder de quem? Dentro de quem? Dele. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você e o poder de Deus dentro de você, os demônios vão embora. Sabe por quê? João 15 vai dizer: se vós estiverdes ligados em mim. O que é ligado? Ligado é unido, junto, não é isso? E as minhas palavras, ou seja, permanecerem, ficar dentro de vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Jesus pediu, mandou o demônio ir embora e ele foi. E ele saiu. Esse povo nunca tinha visto. Esse povo nunca tinha contemplado tanto poder. Mas tinha um homem dentro da igreja endemoniado. E não foi liberto porque nunca foi alcançado pela graça. As pessoas podem estar dentro da igreja, pode ter 20 anos de igreja. Se ela nunca foi alcançada pela graça de Deus, elas não são libertas. Por isso que a vida das pessoas não muda. Por isso que a vida das pessoas não transforma. Por isso que as pessoas passam 10, 20 anos na igreja e a vida é a mesma coisa. Com os mesmos problemas, com o mesmo sofrimento. E vai chegar um tempo que ela vai ficar cauterizada e não vai conseguir mais entender. E vai acabar se desviando porque vai se desanimar com o evangelho. Vai dizer não tem mais jeito, vai botar a corda no pescoço, vai se matar. Por isso que tem muito suicídio dentro da igreja. Pastores se suicidando, obreiros se suicidando, crentes se suicidando. Por quê?
depressivos, porque o demônio está oprimindo a alma. Não são libertos. Nunca foram libertos. Deixa eu terminar. Aí diz assim, para a gente concluir. E a notícia a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Ou seja, a notícia de quê? Boas novas. Ele diz assim, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que quando um demônio manifesta, é porque é chegado o reino dos céus até vós. Quando o demônio sai da pessoa, chegou a salvação, chegou o reino dos céus, porque com o demônio dentro, não adianta. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que eu tenho um demônio? Não, presta atenção. A gente tem que examinar a nossa vida e ver se os frutos que estão dentro da gente, elas são realmente frutos de Deus. Se a pessoa está dentro da igreja e ela se acha cheia do Espírito Santo e ela tem mágoa de alguém e não perdoa, ela liberta? Uma pessoa que trai a esposa, trai o marido, ela liberta? A pessoa que vive na mentira o tempo todo, ela liberta? Se a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. A pessoa que ela levanta falso testemunho para as pessoas, ela liberta? A pessoa que fica, a vida dela, ela tem inveja dos outros, ela liberta? Tá vendo? É isso que está se falando. Quando a gente manifesta esses frutos, a gente tem que dizer, Deus me liberta. Eu não quero viver assim mais não. Eu não quero ficar dentro da igreja possessa do mal não. De coisas imundas dentro de mim. O espírito imundo representa as coisas imundas. Não é só demônio que faz a gente... espíritos imundos, coisas imundas. Imundo é pecado. Imundo é erro. É isso que nós temos que buscar. Hoje é culto de oração por libertação. Vai terminar porque já é isso mesmo, 7, quanto? 40. Eita Jesus, deixa eu terminar. Então a gente tem que entender isso. Culto de libertação. Eu precisava trazer isso para vocês. Simples, eficaz. A palavra de Deus é que liberta. Se você praticar a palavra, Apocalipse capítulo 1, verso 3 vai dizer: bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que lê, que ouve e que pratica o conteúdo dessa palavra. Porque o tempo está próximo. E quando Jesus voltar, quem for endemoniado não sobe. Porque se é endemoniado é porque nunca foi liberto, nunca aceitou Jesus. Porque se aceitar Jesus é liberto. E aceitar não é levantar a mão não. Aceitar é morrer para o mundo. Abandonar o pecado. Amém? Vamos orar que a gente está no horário.